a terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Olá pessoal, feliz sábado! Nosso informativo mundial das missões de hoje tem como título Esperando pelos Pais e conta a história de uma menininha chamada Justina que morava em um pequeno povoado na Moldávia com sua avó. E seus pais, ela não via seus pais pessoalmente porque seus pais moravam em Dublin, na Irlanda. Eles foram para lá a trabalho quando Justina tinha 2 anos e prometeram que um dia voltariam para poder levar Justina para morar com eles. Mas 2 anos se passaram e Justina, ela nem lembrava de como era sentir seus pais, estar com seus pais, porque ela era muito pequenininha quando seus pais tinham ido embora. Ela se comunicava com seus pais através de vídeos, por isso que ela não se esquecia também da sua feição, do seu rosto e de como eles eram. Ela mandava vídeos, sua avó ajudava a gravar vídeos e mandava para seus pais, e seus pais também mandavam vídeos para ela, através do correio. Justina, em seus vídeos, ela mostrava o pomar que tinha com sua avó, que cuidava junto com ela, mostrava as bolseiras que tinham no quintal da vovó, e ela sempre que gravava um vídeo, ela sempre perguntava aos seus pais, à sua mãe e ao seu pai quando eles voltariam. E a sua mãe sempre respondia que em breve, você só precisa esperar um pouco mais. Diariamente ela também se aproximava da avó e sempre perguntava quando é que meus pais vão voltar, quando é que eles vêm me buscar. E a avó respondia que eles voltariam um dia, mas seria logo, e que ela poderia esperar só um pouco mais. A Justina ficava muito feliz, muito animada quando via que vinham cartas com selos irlandeses, e ela recebia várias fotos e recados e cartas dos seus pais que sua avó lia para ela, inclusive recebia fotos de sua irmãzinha mais nova que tinha nascido lá na Irlanda, quando seus pais já moravam lá, e ela não conhecia essa irmãzinha pessoalmente, então ela ficava muito ansiosa para ver seus pais e para ver a sua irmãzinha também. Certo dia, quando Justina estava perto de completar os 6 anos, a avó dela disse que o pai e a mãe voltariam logo, seu pai e sua mãe voltariam logo. E ela falou, claro, a senhora sempre diz isso. E alguns dias depois, a avó chamou a sua atenção para algo, falou para ela olhar para o pátio da casa, para a rua, e ver quem estava lá. E quando ela viu 2 adultos. Quando ela olhou, ela viu 2 adultos e uma menininha. E de longe, ela não se lembrava de como era estar com seus pais, mas ela lembrava de como eles eram por causa dos vídeos, das fotos. Então, ela ficou muito feliz, muito eufórica e foi correndo ao seu encontro, os abraçou e ficou muito feliz que eles finalmente estavam lá. Seus pais foram lá, passaram um tempo e a levaram para Dublin, e quando o avião estava pousando, ela falou que estava muito, muito feliz, porque finalmente estavam todos reunidos, finalmente estavam todos juntos. Mesmo que ela não gostasse do lugar, aquele já era o melhor lugar para ela, pelo fato de estarem todos juntos. Hoje Justina, ela tem 19 anos e ela está na universidade em Dublin.
mas ela nunca se esquecerá dessa maravilhosa experiência de ter esperado e ter reencontrado os seus pais e sua irmã. Então, ela compara essa espera à espera da segunda vinda de Cristo, e ela diz que se alegrará muito quando puder encontrar com Jesus e abraçá-lo. E ela descreve que será ainda uma alegria ainda maior para ela. E essa história de Justina nos faz refletir sobre isso e pensarmos que nós devemos aguardar e esperar ansiosamente pela volta de Cristo e queremos viver essa alegria, viver esse momento maravilhoso de poder abraçá-lo e poder estar junto lá no céu com os nossos irmãos, com os nossos amigos e nossos familiares. O informativo traz também um agradecimento às ofertas do primeiro trimestre de 2017, que naquele ano ajudaram a construir uma igreja e um centro comunitário em Dublin, na Irlanda. E as nossas ofertas, mais uma vez, estarão beneficiando algumas partes, da divisão transeuropeia. E eu gostaria de pedir que vocês não esquecessem de separar, reservar suas ofertinhas, separar direitinho, que no momento oportuno, no momento devido, nós estaremos enviando essas ofertas para que pessoas possam ser beneficiadas e conhecer o amor de Cristo. E aí, galera, tudo bem com vocês? Feliz sábado! E aí, gente, feliz sábado! Aqui estamos mais uma vez, para estudarmos mais uma lição. Essa é a nossa lição 5. E agora a gente entra em uma outra parte do nosso trimestre, em que a gente vai começar a falar sobre adoração. Nas nossas lições anteriores nós estávamos falando sobre serviço. E agora a gente vai falar sobre a adoração e como a nossa adoração é uma forma de agradecimento a Deus, por seu amor e por sua graça. O título da nossa lição é Viagem a Jerusalém. E nosso verso para memorizar se encontra em Esdras, no capítulo 3, no versículo 11. Você que está aí na sua lição, venha com a gente. E se não estiver, abre aí na sua Bíblia, em Esdras 3, 11, que diz o seguinte: com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Esse é um momento muito especial, da história do povo de Deus, que é o momento em que os judeus eles são libertos, do seu exílio lá na Babilônia, e eles retornam a Jerusalém e reconstroem o templo. E esse é o momento em que a gente vai ver mais na frente, que tem a festa dos tabernáculos e tudo mais, e que eles estão agradecidos e felizes por estarem de volta à sua terra, e por poderem reconstruir o templo e celebrarem, por causa disso. Para contextualizar, a gente precisa relembrar alguns personagens, como toda a história aconteceu. A gente vai falar aqui de alguns personagens que talvez você já tenha escutado. Com certeza alguns já escutaram, como Daniel, que a gente já falou em algumas lições, de trimestres anteriores. E aí a gente vai falar de alguns reis, Então vamos prestar bastante atenção, que a gente vai fazer um breve resumo aqui para a gente saber em que momento da história a gente vai estar falando aqui. Daniel e seus amigos, eles foram levados como cativos, junto com todo o povo judeu. Eles foram levados à Babilônia na época do rei Nabucodonosor, Depois de Nabucodonosor vieram outros reis, veio Dario, que foi no reinado de Dario que houve o episódio em que Daniel foi lançado na cova dos leões.
Vamos falar um pouco disso depois. E também, depois veio o rei Ciro, né, que era o rei da Pérsia, que conquistou a Babilônia. E o rei Ciro, ele foi o rei, né, que libertou o povo judeu e que permitiu que eles voltassem à sua terra de origem, né? E então veio esse momento, né, da reconstrução do templo, que é o nosso foco da lição de hoje, né? Nós vamos falar bastante sobre o rei Ciro, sobre o seu importantíssimo papel, né? Mesmo não sendo visto como uma pessoa assim, né? Nossa, Deus escolheu o rei Ciro para ter essa missão. Ele teve um papel muito importante. Ele teve uma missão, sim, né? Que foi dada e foi profetizada, inclusive, que a gente vai estudar sobre isso também. A gente vai falar sobre o rei Ciro e também sobre esse momento muito importante que foi o retorno dos judeus a Jerusalém e a reconstrução do templo. E a gente vai falar sobre a edificação da igreja, não só no sentido literal, né, no sentido físico, no aspecto físico mesmo, na construção da igreja, mas também sobre edificar a igreja de várias formas, né, no nosso relacionamento com os outros irmãos, na nossa participação ativa. Então, a gente relaciona, né, com a nossa mensagem central, que diz o seguinte, que adoramos a Deus quando trabalhamos juntos para edificar a sua igreja. Nós podemos realmente trabalhar juntos para edificar a igreja, né, de várias formas diferentes que a gente vai estudar agora. Então, vamos juntos? Então, galera, como a Duda já disse, né, Ciro, ele era o rei agora atual, né, no momento em que a gente vai contar a história agora, no momento da história agora. Ciro era o rei atual. E ele já tinha sido profetizado, né, que seria no tempo dele, seria no governo dele, né, que haveria a reedificação do templo de Jerusalém e que as pessoas seriam libertas do exílio, né, no caso. Então, lá no livro de Isaías, no capítulo 45, no versículo 1 e depois no versículo 13, diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. E no versículo 13, que diz assim: eu levantarei esse homem em minha retidão, farei direitos todos os seus caminhos, ele reconstruirá minha cidade e libertará os exilados, sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quase um século antes, né, Deus já havia profetizado que seria no governo de Ciro que o povo seria liberto do exílio, que haveria a reconstrução do templo em Jerusalém. E o que é incrível, como a Bíblia já falou, porque Ciro não era judeu, né? Não era da linhagem do povo, né? Ele não era judeu, ele era persa. Ele era, inclusive, de um reino, né, que Sim. anteriormente tinha feito o povo, né, de Deus cativo. Sim. Então, assim, digamos que na linguagem de hoje vamos dizer que Ciro não era um cristão, né? E aí Deus usa ele, né, para usar para em prol da causa dele, para libertar o povo. E o mais interessante é que Ciro, ele reconhece isso. E é muito difícil, né, às vezes a gente vê, tipo, reis, se a gente for olhar em algumas outras histórias bíblicas, tá? Reis que não professavam aquela fé, né, mas que acreditavam no Deus vivo. Reconheciam o Deus verdadeiro. Isso, e Ciro reconhecia que Deus tinha nomeado ele para poder cumprir os propósitos de Deus. Né? Então tem essa missão, né? E é incrível como Deus fala aqui no versículo 1, o seu ungido.
Então, realmente, Deus escolhe Ciro, separa Ciro, e ele aceita isso, né? No livro Profetas e Reis, diz assim, né, que quando o rei tomou conhecimento das palavras que prediziam, né, como a Sara falou antes, mais de um século antes do seu nascimento, o coração dele foi impressionado, né? Então, ele foi tocado por essa mensagem e ele viu que ele precisava cumprir essa missão e ele decidiu cumprir essa missão, que foi uma missão que foi divinamente indicada, né? Então, ele libertaria o povo e ajudaria a restaurar o templo de Jeová, né? E sabe o que é mais incrível, galera? É que Ciro, todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz Romanos. Porque o fato de Daniel ter sido jogado na cova dos leões em um reino anterior, que era o reino de Dario, já fez com que Ciro tivesse um respeito muito grande por Daniel. Foi um testemunho, né? Isso, o Profetas e Reis também fala que ele tinha um respeito muito grande por Daniel, porque por todas as coisas que já haviam acontecido, né, por toda a história de Daniel, que ele já tinha ouvido falar, né, todo o histórico de Daniel, né, de todas, por exemplo, no caso do sonho com o rei Nabucodonosor, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Então, Ciro, ele já tinha, né, aquilo, ele já sabia que Daniel era um homem separado por Deus, né, era um servo do Deus Altíssimo. E ele reconhecia isso, né, e eu acho isso incrível, porque ele tinha um respeito, né. E esse, assim, o ponto-chave da nossa lição é Ciro, porque a nossa lição traz a necessidade, né, da gente ter um papel ativo na edificação do templo, ter um papel ativo na edificação da nossa igreja. Não, como eu falei anteriormente, não só fisicamente, né? Aqui, por exemplo, na nossa igreja nós temos um tempo estabelecido, né? Nós temos um local no qual podemos adorar e ter nossas reuniões. Então a gente pode edificar a nossa igreja de outras formas, né? Com a nossa ajuda, com a nossa participação, utilizando nossos dons e talentos, como nós já falamos nas nossas lições anteriores. Está tudo interligado. E a nossa lição traz um momento muito especial, um momento que foi muito interessante, assim, e é até emocionante, né, de ser visto, que inclusive trazido no nosso verso, que foi o momento da festa dos tabernáculos, que também é conhecida como festa das cabanas ou barracas. Essa festa ela ocorria no outono e durava uma semana inteira. Essa festa ela era celebrada por dois motivos. Um era para relembrar, né, o povo da época em que eles viviam em tendas no deserto, na época de Moisés e Josué, muito antes, né? Então eles tinham essa festa para ter essa lembrança. E também é uma ocasião importante para eles recordarem, né, todas as bênçãos de Deus que eles tinham vivenciado durante aquele ano. Então, assim, era uma celebração muito importante. E quando a gente vê o povo celebrando essa festa de novo, depois de ter passado tanto tempo, né, num exílio, numa terra distante, numa terra desconhecida, ter passado tanto tempo cativo nessa terra, né, sofrendo, muitas vezes sem poder viver, né, os seus costumes, as suas tradições. Depois de tanto tempo eles poderem celebrar essa festa, enquanto estavam ali trabalhando juntos na reconstrução do templo, é um momento muito importante, né? Um momento memorável realmente da história do povo de Deus. E foi um momento importante, especial, principalmente durante a reconstrução do templo,
exatamente pelo fato deles não terem sido capazes de celebrar antes, né? E a gente faz esse link com a questão de que assim, a celebração em comunidade, né, a nossa participação em momentos felizes, em momentos festivos, em momentos alegres com a nossa comunidade aqui da igreja, com os nossos irmãos, nos dá ânimo, né? Nos dá ânimo para podermos edificar a nossa igreja. Já é uma forma assim, de edificarmos, né? Os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Mas de toda forma, assim, é um momento importante para que a gente possa se reanimar, né? Se revigorar. E é importante a gente ter esse senso assim, de trabalharmos em alegria, né? Em harmonia, em conjunto com os nossos irmãos, assim como fez o povo de Jerusalém, né? Assim como fizeram os judeus naquela época, durante a reconstrução do templo. Né? Eles estavam felizes e celebraram em virtude disso, e foi uma celebração muito, muito feliz, né? E eu tenho certeza que cheia de gratidão. Então é importante também para a gente trazer isso para os nossos dias hoje, né? Porque, como diz a nossa mensagem central, nós adoramos a Deus quando trabalhamos juntos para edificar a sua igreja, né? E existem, gente, várias formas, né, de edificarmos a nossa igreja. Como a gente já viu, nós podemos ajudar quem precisa. Aqui na nossa igreja, nós podemos ajudar diáconos, recepcionistas. Nós podemos edificar a nossa igreja convidando pessoas a participar, né, da nossa comunidade. Nós podemos fazer coisas boas, né? Ao nosso redor, fazer coisas boas na comunidade, de forma que as pessoas elas tenham uma boa impressão, né? Tenham uma boa impressão de Deus e desejem, né, se unir à nossa comunidade, desejem se unir à nossa igreja. E por quê que é importante edificar a nossa igreja? É muito interessante quando você falou assim que a questão de edificar a igreja não só o tempo físico, né? Mas também edificar espiritualmente. E vale lembrar que nós somos a igreja, né? Sim. A Bíblia é bem clara em dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Então nós somos a igreja. E quando a gente ajuda outras pessoas, como você citou, né? Nós estamos edificando a igreja, né? Nós estamos edificando uns aos outros porque nós somos a igreja, então nós estamos edificando a igreja. Né? Se nós estamos ajudando uma pessoa que entrou na igreja agora, nós estamos ajudando ela a crescer espiritualmente. E é isso que nós devemos fazer sempre, né? Ajudar uns aos outros a crescer espiritualmente, a crescer em amor, alegria, harmonia, né? Porque é isso que Deus quer. E Deus estabelece isso para que a gente viva em comunidade, né? Para que a gente possa compartilhar os mesmos princípios, para que a gente possa compartilhar esses bons momentos. Isso tudo é muito importante para que eu possa me edificar, para que você possa se edificar. Nós não conseguimos nos edificar sozinhos, né? Nós não conseguimos, porque às vezes nós estamos fracos. Então, quando estamos fracos, é necessário que haja uma pessoa ao nosso lado para nos fortalecer. Porque Deus nos usa, né, como instrumentos para fortalecer outras pessoas. Então, isso é muito importante. Respondendo, né, a pergunta, então, de por que é importante edificar a igreja, porque essa é a única maneira da igreja se desenvolver, né? E isso faz parte da nossa adoração a Deus. Tem que ser uma forma de adoração. É uma forma de adoração. E por que é importante adorarmos a Deus? Porque a nossa adoração ela é uma resposta, né? É uma resposta ao seu amor e à sua graça, como eu falei no início. E isso tudo nos ajuda a crescer, né? Então, nós adoramos a Deus quando trabalhamos juntos para edificar a sua igreja. Então, que nessa semana, né, a gente possa estudar sobre esse assunto, se aprofundar, estudem a lição aí em casa e reflitam, né, sobre como estamos edificando a igreja, né, como estamos nos edificando como igreja e como estamos edificando, né, contribuindo, participando na nossa igreja, na nossa comunidade. Será que a gente pode fazer mais? Será que a gente não pode
ajudar mais, participar mais, sermos mais ativos, né? E vocês não se esqueçam de que a gratidão, né? O sentimento de gratidão também é uma forma de adoração. É exatamente, né, o que a Duda falou sobre o momento em que eles, né, na reconstrução do templo, eles são muito gratos a Deus por tudo que Deus já fez por eles, né? E não só naquele momento do exílio, mas lá no templo de Moisés, olha só. Então a festa dos tabernáculos era para isso, para agradecer. Então eles não eram gratos só ali por aquele momento que eles estavam passando, mas sim por todo o cuidado que Deus teve com o povo dele. E nós, como nós temos a Bíblia, né, nós temos acesso a essas histórias, nós devemos também sermos gratos a Deus, né? Nós devemos ter no nosso coração um sentimento de gratidão por tudo que Deus fez desde o início da humanidade até hoje e continua fazendo por nós. E que vocês não se esqueçam também em relação à história de Ciro, né? Que Deus escolhe pessoas, né? Deus ele separa pessoas assim para que ele possa levar a obra dele adiante, para que ele possa cumprir os propósitos de Deus. E nós somos essas pessoas que Deus escolhe, né? Deus escolhe, capacita e separa pessoas. E nós, com certeza, somos separados, escolhidos. Ciro foi um exemplo para nós. Nós estejamos também atentos, né, aos propósitos divinos para as nossas vidas e também dispostos, né, a cumprir essa missão como o Ciro esteve lá no passado, né? E mais uma vez eu reforço, Deus sempre deixa ali prescrito, né? Deus sempre revela o seu plano, o seu desejo para nós. Já estava revelado para Ciro, né, há muito tempo antes. E pelo fato de já estar revelado, quando ele leu, ele reconheceu, né, que Deus o havia separado. Então, Deus ele sempre revela os seus planos, né, os seus propósitos. Por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus, por isso que é tão importante a gente estudar. Porque quando a gente conhece os planos de Deus, fica mais fácil aceitar a nossa missão. Né? Fica mais fácil nos colocarmos na posição de missionários e de instrumentos nas mãos de Deus para levar adiante. E ao cumprirmos, né, a nossa missão, o nosso propósito, nós estamos adorando a Deus. Então, não percam nunca essa mensagem, né, de adoração e esse sentimento de gratidão. Tenham sempre o sentimento de gratidão e que nós possamos adorar a Deus sempre com as nossas vidas, não é verdade? Isso aí, galera. Tchau, tchau. Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só pra te ouvir. Não quero todo o ouro em minhas mãos, nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria todas as manhãs. Eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou o teu. Está no meu sorriso e meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Yeah, 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 yeah.
esse é o teu querer, se esse é o teu querer, pode deixar chover. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Conheça as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem. Só por amor. Por alguém. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, me ver feliz. Pode chover, pode sair o sol, tu és minha alegria. Minha alegria, minha alegria, todas as manhãs. Eu vou cantar do teu amor, me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz, porque eu sou teu. Está no meu sorriso e meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta. Eu vou cantar. Cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz, porque eu sou teu. Está no meu sorriso e meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder.